o mês mais profético que existe de todos os meses do ano. Porque nesse mês nós teremos a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é a festa de todas a mais profética. Porque ela, de fato, aponta para a vinda do Senhor Jesus. Então esse mês é um mês muito especial. É um mês de grandes movimentos proféticos. É um mês que nós teremos a segunda lua de sangue. Dentro das 4 luas, que é o tetrade, agora nós teremos a segunda lua. E já foi ministrado aqui sobre o tetrade e esse sinal no céu, na lua, chamada lua de sangue. E quando isso acontece, há um movimento na terra muito doloroso na casa de Israel. E isso reflete também na igreja do Senhor Jesus. Esse ano e no próximo ano. Tivemos a lua de sangue em abril, na Páscoa, e teremos agora nos tabernáculos. Depois teremos no próximo ano uma outra lua na Páscoa e uma outra lua no tabernáculos também. Então esse mês é um mês muito profético. Aleluia! E o tema desse mês é direção. Você sabia que o tema é direção? O tema é direção. Direção. O nosso Deus é que nos dá direção. Amém? Eu poderia encarecidamente pedir aos queridos que deixem os amendoins para um outro momento? Seria possível? É porque vocês não têm ideia do barulho que está produzindo esse saquinho. Eles todos, um só, é uma coisa, mas todos juntos, eu sei o quanto é tentador isso à mão, né? Mas vamos aguardar um momento, um outro momento. Ainda hoje você terá esse desfrute, tá bom? Obrigado, queridos. O tema, não sei se você sabia, mas o nosso tema é direção. E direção é um tema muito profético. Por que eu falo profético? Porque o ministério do profeta é um ministério que tem uma visão de Deus e tem uma direção de Deus. Sempre o ministério profético está muito ligado à questão da direção. Apontar um caminho para onde temos que ir. É muito do ministério profético isso. Para onde temos que ir. E a palavra que nós queremos compartilhar hoje, palavra essa que já foi ministrada pela manhã. Eu entendo perfeitamente que é uma direção. Uma direção. A palavra não é sobre direção. Não é sobre o assunto direção. Mas a palavra é uma direção. Que é dada à igreja para esses dias e para esse mês de uma maneira bastante específica e especial, esse mês. E qual é a direção de Deus? Amados, eu sei que vocês estão acostumados a ouvir muita mensagem de domingo, de manhã, de noite, domingo, de manhã, de noite.
E a força do costume faz com que nós, de alguma maneira, desenvolvamos um ouvido rotineiro. E um ouvido assim, meio que acostumado já, e de tão acostumado que não considera a seriedade, a direção, não considera a palavra no seu sentido profético. Toma a palavra como um ritual que faz parte do culto de vamos abrir a Bíblia e vai ter uma ministração da palavra como todo domingo. Mas eu gostaria que você recebesse essa palavra não como uma palavra que seria dada em qualquer dia, em qualquer momento, mas que está sendo dada nesses dias, para esse tempo e para esse momento. Receba como um chamado de Deus para a tua vida. Eu quero me alinhar a essa palavra de uma maneira muito tremenda, dentro daquilo que eu considero ser tremendo, dentro daquilo que eu sei que Deus está requerendo de mim. E eu gostaria muito que você pudesse responder profeticamente a essa palavra também. Porque se você não der uma resposta a essa palavra, vai ser algo assim como ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e não vai fazer diferença na tua vida, dentro daquilo que Deus está querendo direcionar você para esses dias. Porque para o Senhor te direcionar para esses dias, será necessário que você responda primeiramente ao que será ministrado hoje. Se você levar a sério a palavra que será ministrada e recebê-la como de Deus, o Senhor trará sobre a tua obediência outras direções que você tem necessitado, além daquelas que você tem buscado. Por isso eu gostaria que você recebesse esse tema, direção, como uma palavra profética para a igreja, para esses dias. Eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. Nós estamos vivendo nesses dias a igreja de Laodiceia. Dentro das igrejas de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, a última igreja é a de Laodiceia. E eu entendo que Laodiceia refere-se ao momento dos nossos dias, do nosso tempo. E uma marca de Laodiceia é uma igreja morna. É uma igreja indefinida. É uma igreja que não é quente e não é fria. É uma igreja morna. E esse estado de mornidão é o pior. Se fosse quente ou se fosse frio, era diferente. Mas mornidão fala de um estado em que, no final, você tem um pouquinho de cada, e ter um pouquinho de cada é não ter nada. E a maior crise de Laodiceia é a crise de uma igreja que não tem intimidade com Deus. Essa é a crise de Laodiceia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. A maior crise da igreja brasileira é a crise de intimidade superficial ou quase nenhuma com Deus. Onde as pessoas têm um relacionamento com igrejas, mas não têm um relacionamento com Deus. Não tem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. Tem um relacionamento com grupos de pessoas, mas não tem com o Senhor Jesus.
Pessoas que, se faltarem o grupo, elas não têm mais chão, elas não têm mais fundamento, elas não têm mais referência. Ficam pessoas perdidas, porque estão vazias no que diz respeito à intimidade com o Senhor Jesus. A maior crise de Laodiceia é de intimidade. E a gente vê isso ali no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está falando da igreja. E ele está do lado de fora da casa. Ele não está do lado de dentro. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você veja essa crise de comunhão, escassez de comunhão. As pessoas estão, parecidas com os valores do mundo, parecidas com os conceitos desse século. As pessoas, elas são muito mais hoje herança da família do que imagem de Cristo. Hoje as pessoas dentro da igreja, elas são pessoas frequentadoras da igreja. Elas estão no templo, dentro do templo, mas não vivem como templo, em quem, dentro de quem, o Espírito habita. Com isso, nós temos hoje pessoas, queridos, cujos valores e princípios são guiados pelo seu berço familiar, do que mesmo pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Vivemos uma crise. Eu gostaria então que você tomasse essa palavra como uma direção do alto, diante da qual tem que haver uma resposta nossa. Tem que haver uma resposta. E eu vou dizer, uma resposta diferenciada da que você tem dado, uma resposta muito mais aprofundada daquela que você tem dado. Eu queria desafiar você, não como mestre, mas como profeta nessa noite. Falo a você profeticamente, em nome do Senhor Jesus, de que dentro desse século que a gente está vivendo, dessa crise terrível de comunhão com Deus, a direção do Senhor para esse dia, para esse mês, para esses dias, é um chamado que Ele nos dá para a intimidade com Ele, segundo o que Ele entende do que é intimidade, e não segundo o que eu tenho buscado nele. A direção do Senhor para as nossas vidas é um chamado que Ele está nos fazendo, chamando-nos para si mesmo, para uma intimidade com Ele, segundo a revelação dele do que é intimidade, e não segundo o meu conceito do que é intimidade com Deus. Eu queria que a gente colocasse de lado agora todas as nossas ideias de intimidade com Deus e todas as nossas práticas de intimidade com Deus. Coloque de lado por um instante. E eu gostaria que você recebesse o que é intimidade com Deus segundo o próprio Deus. E Ele está nos chamando. E eu vou dizer uma coisa, queridos. Precisamos dar uma resposta.
uma resposta, ela pode ser bastante simples, não precisa ser complexa, mas ela tem que ser extremamente prática, de falar assim, Senhor, realmente, ó Deus, eu sei que é comigo que tu estás falando, é a mim que tu estás chamando. E eu quero dar a ti algo e fazer em direção a ti algo diferente do que tenho vivido até aqui. Porque, amados, não é possível nós continuarmos debaixo dessa influência esmagadora desse século, porque esse século nos influencia para nos tornarmos pessoas vazias, superficiais, dependentes umas das outras. Onde a nossa fé depende da fé do outro. Onde a palavra de Deus para a minha vida depende da palavra de Deus que Deus deu ao outro. Onde eu vivo minha vida cristã às custas da vida dos outros. Chega! Amém? O Senhor te chamou para a intimidade com Ele e deu a você o poder de se tornar filho e filha. Logo, você não precisa de intermediários. Você pode ter tua vida com Deus. E Ele está te chamando a isso em nome de Jesus. Uns aqui serão chamados para um nível mais profundo, outros para um nível menos profundo. Cada um é chamado onde cada um está, onde cada um se encontra. Cada um é chamado segundo a possibilidade que cada um tem. E a possibilidade tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com o lugar onde você mora, onde você trabalha, a sua agenda, o seu tempo. O Senhor sabe. E Ele vai chamando cada um segundo a realidade onde cada um se encontra. Mas uma coisa é certa, independente da variedade de realidades aqui, cada um pode dar um passo a mais, além daquele que já vem dando. Nós vamos sair da superficialidade e da mesmice e da rotina sem graça e sem vida, e nós vamos entrar na corrente da presença do nosso Deus, num tempo de busca ao Senhor. E a nossa vida não será mais a mesma. Amém? Depois eu vou fazer uma proposta a vocês, do que eu particularmente vou estar fazendo esse mês. Se você quiser vir junto, venha. Se não, não venha. Não há problema algum. Contanto que cada um aqui desenvolva a sua forma de dizer assim, Senhor, eu quero sair dessa coisa velha que eu tenho vivido e eu quero partir para algo novo. Porque Ele está nos dando uma direção. E a direção é essa. Ele está nos chamando para si. Para uma intimidade com Ele, segundo Ele, viu? Intimidade segundo Deus. Deixe-me ajudá-lo a compreender essa intimidade segundo Deus. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João. Aqui a Bíblia está no telão, né? A gente nem pode mais falar, abra a tua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18.
Quero muito que você receba isso, amado. Olha só que palavra. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O que essa palavra está falando? Ninguém jamais viu o Senhor Deus. Como ninguém jamais viu a Deus, o que aconteceu? O Deus unigênito, aqui é uma referência ao Senhor Jesus. E aqui diz assim, olha só agora para essa expressão, olha. Que está no seio do Pai. Você sabe o que é o seio do Pai? Pode ser seio do Pai. Tem outros textos na Bíblia que fala seio de Abraão. Seio é uma referência a essa região aqui, olha. É aqui, ó. Quando a pessoa recosta aqui a cabeça, é o maior sinal de intimidade. É a coisa mais íntima que existe, é colocar a cabeça no seio, no peito. O que o texto está dizendo é assim, que Jesus, que está no seio do Pai, ou seja, Jesus que está na mais profunda intimidade com o Pai, esse Jesus deu a nos conhecer o Pai. O que o texto está falando é que Jesus, ninguém jamais viu a Deus. Deus é um mistério, Deus é invisível, Deus é inacessível. Mas Jesus que está no seio do Pai, Jesus que conhece a intimidade do Pai, Jesus nos deu a conhecer esse Pai. Amados, olha que lindo. Com esse texto aqui, olha, observa bem, com essa palavra aqui, você pode então conhecer a intimidade de Deus. Como é essa intimidade de Deus? Como é essa intimidade com Deus? Olha que tremendo. Jesus, ele estava nesse nível tão íntimo com Deus, e ele então vem nos dar a conhecer. A palavra conhecer quer dizer literalmente assim, ele vem colocar para fora o conhecimento de Deus. Esse Deus do profundo, ele vem então, ele traz para fora. Jesus nos dá então a conhecer essa intimidade com Deus. O que eu posso então concluir a partir desse texto? Que quando eu observo o ministério de Jesus, quando ele está revelando o Pai, eu vou então conhecer o que é essa intimidade com o Pai. Você está compreendendo? Amém? Não, pelo amém você não está compreendendo. Você não está compreendendo. Vou voltar. Se você der um amém bem, assim, de quem compreendeu, eu continuo. Mas enquanto não der, eu vou estar sempre voltando. Então a gente pode ficar aqui até 1h da manhã. Então, fique tranquilo. Observa bem isso aqui agora. Como eu posso conhecer o Pai? Como eu posso hoje aqui chegar a vocês e falar assim, eu quero trazer a direção a vocês, qual é a intimidade segundo Deus?
é muita ousadia da minha parte falar como Deus quer trazer a vocês como é a intimidade com Ele. Mas essa ousadia eu estou tendo baseado na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus vai demonstrar qual é essa intimidade. Porque o propósito de Jesus é nos fazer conhecer o Pai na sua intimidade. Porque Jesus estava no seio do Pai e Ele veio do seio do Pai nos dar a conhecer o Pai. Então, se eu quero conhecer a intimidade, qual é essa intimidade com Deus? Eu tenho que conhecer a vida e o ministério do Senhor Jesus. Amém? Olha aí, então vamos continuar. Não sei se o amém foi de que... O amém foi... Vou voltar não, vai explicar. Então nós vamos agora seguir o Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Primeira direção que eu queria dizer a vocês sobre essa intimidade segundo Deus. De que fala essa intimidade segundo o Senhor Deus? Amados, a intimidade segundo Deus aponta, veja, aponta porque vai dar direção. A intimidade segundo Deus aponta para o que nosso Deus sabe que eu necessito e não segundo o que eu julgo que preciso. Você vai a Deus julgando o que você precisa. Mas você encontra um Deus que sabe o que você realmente necessita. Amém? Onde nós vamos ver isso no ministério de Jesus? Observa, é Jesus quem está trazendo a intimidade de Deus. É Ele quem nos está dando a conhecer. Então abra a tua Bíblia no Evangelho de João mesmo, capítulo 4, versículo 9 a 14. Olha aqui, vamos ler. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido a ele, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, observa agora a mulher, né? Senhor, amados, a mulher samaritana, ela está com sede. Certo? Mas, para a mulher samaritana, ela está com sede de quê? Para ela, de água. Mas para o Senhor Jesus, essa mulher tem sede de quê? Observa o que ela fala. Tu não tens com que tirá-la. O poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Mulher, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
Essa água é uma coisa. Olha o que a água faz. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Está observando aí como é que é a intimidade segundo Deus? A mulher vem ao Senhor Jesus, ela quer aquela água. Aí o Senhor Jesus diz, se eu te der essa água e você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, aí sim, essa água que eu te der vai se tornar em você uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que o Senhor Jesus está falando é que aquela mulher tem uma sede, mas uma sede que ela não sabe. O que ela julga que precisa não é realmente o que ela necessita. O que ela necessita é que a água que o Senhor Jesus dará se transforme nela uma fonte de água que jorre de dentro dela para a vida. E essa mulher, quando saiu da presença do Senhor, ela saiu para anunciar aos outros sobre Jesus. Essa mulher já carregava uma fonte que jorra. Tanto é que os outros vieram e disseram, agora nós vemos Jesus, cremos nele, não mais pelo que você falou, mas agora porque nossos olhos viram. O que aconteceu é que essa mulher encontrou a sua razão. Mas ela não imaginava que encontraria. Porque o que ela julgava que precisava era totalmente diferente do que ela realmente necessitava. Ainda em João, capítulo 6, observe os versículos 26 e 27. Agora não é água, agora é pão. Olha só, em verdade vos digo, isso é Jesus falando, me buscais, falando à multidão, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Agora veja o que ele vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Observa, os homens foram a Jesus porque as suas necessidades foram supridas. Jesus multiplicou pães. Quando eles foram a Jesus novamente, atrás de pão, Jesus diz assim, trabalhai, mas não por essa comida que acaba, trabalhe pela comida que o Pai vos dará, o Filho do Homem vos dará. E aí ele vai revelar que ele é o pão do céu, ele é o pão que desceu do céu, que o Pai enviou. O que isso mostra? Isso mostra o seguinte, quando nós vamos ao Senhor, porque precisamos de pão, Ele nos supre. Mas depois que Ele nos supre, Ele diz assim, trabalhe, não por isso que você acabou de pedir. Trabalhe pelo pão que jamais acabará. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o nosso Deus é um Deus que ouve nossas orações. Atende aquilo que nós
buscamos dele. Mas ele sempre tem algo muito mais profundo para se revelar a nós. E o que ele tem para revelar é porque nós necessitamos. E não porque nós julgamos precisar. Quando aqueles homens foram a Jesus, Jesus multiplicou os pães. Eles estavam já para morrer num deserto. O Senhor multiplicou os pães. Isso fala de um Deus que atende à oração. De um Deus que responde à súplica. Mas quando aqueles homens foram novamente a ele, atrás dessa manifestação, para que ele continuasse manifestando esse poder grande dele, Jesus então direciona esses homens para algo que é infinitamente superior aos pães que haviam sido multiplicados. E o que pode ser superior ao pão? É quando Jesus vai dizer a eles: eu sou o pão. Eu sou o pão que desce do céu. O que estamos aprendendo da intimidade? A intimidade é assim. Você vai a Deus procurando por uma casa. Você precisa de casa própria. Você não quer mais pagar aluguel. Você se dedica tempo e tempo e tempo em oração, em oração. Ele vai abrir a porta de uma casa. Vai, porque ele disse que essas necessidades serão supridas. Mas a intimidade, segundo Deus, é aquela em que ele quer agora chegar a nós e falar assim: agora deixe-me mostrar a você um caminho sobremodo excelente. E aí ele diz assim para nós: vieste a mim procurando uma casa, e eu quero agora me revelar a você como aquele que é a sua habitação. Amados, uma das coisas que eu considero mais tremendas nas orações dos salmistas, quando eles estão nesse momento de intimidade com Deus, é quando eles vão ao Senhor Deus para descrever. Eles têm uma revelação de quem Deus é. E é interessante que todos os nomes que são aplicados para aquilo que eu peço para que Deus faça, presta atenção. Todos os nomes que são aplicados para aquilo que
eu peço que Deus faça, todos esses nomes são transferidos para aquilo que Deus é. Não sei se você está compreendendo. Quando eu vou a Ele, buscando por alguma coisa, algo ou alguém, para trazer provisão para a minha vida, quando eu vou a Ele para pedir que Ele me supra nessa ou naquela área que eu estou necessitando, Ele faz isso. Mas ao mesmo tempo, Ele está querendo que eu mergulhe mais fundo. Porque Ele está dizendo assim: eu sou a tua provisão. Não é o que você terá de mim, mas é o que você achará em mim. Por isso, os salmistas colocam palavras que a gente normalmente usa para aquilo que eu preciso de Deus, e eles colocam essas palavras para descreverem o próprio Deus. Quando diz assim: tu és meu abrigo, tu és minha fortaleza, tu és a minha esperança. Tu és a minha porção, tu és a minha alegria, tu és a minha paz, tu és a minha saúde, a minha cura. Quando nós vamos estudar os nomes de Deus, é interessante que os nomes de Deus nome fala da identidade dele, quem ele é o nome, quem ele é. E, no entanto, a gente tem o costume de buscar dele e não buscar nele. Por isso o Senhor Jesus falou àquela mulher e falou àquela multidão, dizendo: existe uma outra água, existe um outro pão. O que você julga que você precisa, nem chega perto do que realmente você necessita. Queridos e amados, eis que se apresentarão para nós tempos difíceis. Difíceis. Onde os apoios nossos serão abalados. Confiança em bancos, confiança em governos, confiança em moedas, confiança na economia do país, confiança em um novo governo, tudo isso será abalado, abalado, abalado. Empresas fecharão,
que jamais fechavam ou fechariam, fecharão. Despedirão pessoas. Se eu tenho ido a Deus para buscar dele o suprimento, então pode ter certeza que quando esses tempos difíceis baterem em nossas portas, nós ficaremos sem chão, abalados, entristecidos, incrédulos, abatidos, sem fé. Mas se nós ouvirmos o chamado, eis que o Senhor nos chama. Ele nos chama para dizer: eu sou o teu apoio. Eu não sou como o bordão do Egito, em que você apoiava a tua mão, e esse bordão, como uma estaca de lenha, enfiou na tua própria mão para te ferir. Eu não sou como o bordão do Egito. Eu não sou como o Banco Central. Eu não sou como a ONU, como partido A, partido B. O Senhor está nos chamando, amados. Ele está chamando a nós, nessa noite aqui, para dizer: faça alguma coisa em resposta. O salmista, no Salmo 91, diz assim: fiz do Senhor a minha habitação. É preciso fazer dele a nossa alegria, fazer dele a nossa habitação, fazer dele a nossa paz, fazer dele o nosso porto seguro, fazer dele nosso abrigo, fazer dele nosso lugar seguro. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. Uns tropeçam e caem, mas nós arvoraremos pendões, permaneceremos de pé, porque tu és a nossa confiança, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto de oliveira minta, ainda, Senhor, que a figueira seque, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, a nossa alegria está no Senhor. Tu és o Deus da nossa alegria. Vamos declarar aquele cântico que nós cantamos aqui assim.